Em Lucas 17, Jesus disse, na realidade os apóstolos, no versículo 5, pediram para Jesus: aumenta-nos a fé. Esse é um pedido interessante. Isso, obviamente, foi logo após Jesus ter falado sobre o nível de perdão que é necessário dar àquele que nos pede perdão. Mas não quero imaginar que isso foi o causador desse pedido. Eu quero imaginar que o causador desse tipo de pedido é tudo aquilo quanto Jesus ensinou. É necessário um nível de fé, com certeza. É necessário um nível de fé que não é comum, que não é normal, que não é de uma pessoa. Estamos falando de uma fé natural, né? Essa fé que qualquer pessoa pode ter. A fé, o que eu chamo de fé natural? Estou sentado em um sofá. Eu acredito que esse sofá não vai destruir, não vai ser destruído, não vai quebrar comigo em cima, não vai pegar fogo. Eu não penso nisso, eu apenas sentei no sofá porque eu considero que esse é um móvel seguro. Eu não fico antes de sentar me perguntando sobre o nível de segurança que ele tem. Então esta é uma fé natural. Nós entramos no carro, nós entramos num ônibus, nós entramos num avião. Em qualquer lugar, nós sentamos em uma cadeira, nós andamos de bicicleta, nós temos uma fé natural. Nós estamos indo para trabalhar, acreditamos que vamos voltar para casa, etc. e tal. Esta é o que eu chamo de fé natural. Você não fica preocupado, nem fica atento aos mínimos detalhes de sua segurança no seu dia a dia, vamos dizer assim. Esta é a fé natural, ela serve para tudo, né? Você está trabalhando em uma determinada situação, você está pendurado em um local com aparelhos, com segurança, mas você está suspenso no ar, você não está... Esta é uma fé natural, você precisa fazer aquilo e você faz. Sobe numa árvore, né? Coisas assim. Essa é a fé natural, isso é o que eu chamo de fé natural. Todos têm. Há a fé para a salvação. Esta é a fé específica, né? Essa procede de Deus diretamente para todo aquele que crê, né? Esta é a fé que salva, que leva para a vida eterna, né? Há uma fé doutrinária, que é um conjunto de crenças corretas, você precisa acreditar naquilo. Na verdade, a gente crê numa doutrina, acredita em uma doutrina. Não é nenhuma questão de fé propriamente dita, mas nós podemos dizer que é uma fé doutrinária. A fé que é um dom do Espírito, naquela lista dos 9 dons de 1 Coríntios 12, aquele é uma fé que é um dom específico do Espírito, assim como dons de curar, de operação de milagres, de profecia, de dons, os mais diversos que estão ali. E há uma fé. Embora a palavra fé na Bíblia seja uma única só, ela, de acordo com o ambiente no qual ela foi escrita, ela significa uma coisa diferente. Ela é uma palavra que eu posso dizer assim, mutante. Ela realmente, dependendo da frase, ela ganha um aspecto diferente, uma conotação diferente, um sentido diferente, embora só exista uma única palavra para fé, pistis. E suas variações, mas de qualquer forma é uma única palavra. Então, esse dom do Espírito é um dom. Então, como os dons do Espírito nem todos têm um único tipo de dom, né? Então, uma pessoa pode ter um tipo de dom, outra outro tipo de dom. Então, já não é uma fé normal, não é uma fé comum, é uma fé com dom.
Segundo os melhores entendimentos, leituras que eu tive até hoje, eu posso imaginar assim, que é uma fé extraordinária. Não é essa fé sobrenatural da qual eu quero falar aqui, mas é uma fé que vai além, para a realização de grandes coisas que comumente, que naturalmente não seria possível realizar. Eu creio que esse dom da fé, ele atua muito mais em realizações do que numa ação do sobrenatural de Deus. E por fim, tem esta fé que vem pelo ouvir, a fé na palavra, a palavra da fé. Esta fé que você vê os homens da Escritura, as mulheres da Escritura exercerem essa fé da qual Hebreus fala, no capítulo 11. Esta é o que eu chamo de fé sobrenatural. Não está em nós, obviamente não é nossa, mas ela é despertada dentro de nós quando a nossa mente e a nossa atenção se volta para Deus. Você vê muito isso em Jesus. As pessoas ouviam falar que Jesus estava passando, queriam ver Jesus, queriam tocar em Jesus, queriam se aproximar de Jesus, ouviram que Jesus estaria passando por ali. Quando a pessoa põe a mente na pessoa de Jesus, quando sua mente se volta para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para a capacidade de Deus, para o poder de Jesus Cristo, quando a mente dele se conecta com essa possibilidade do que Deus pode fazer, aí a fé nasce. Ela surge no coração da pessoa, e aí independe de que tipo de pessoa seja. A gente vê muito isso em Jesus mesmo, mais uma vez, quando as pessoas às vezes não eram da nação de Israel e tinham uma fé tremenda, mas conectadas a Jesus, direcionadas a Jesus. A mente se voltou para as coisas de Deus. Nesse caso, a mente se voltou para Jesus. Quando a nossa mente se volta para aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, pode fazer em nossas vidas, aí temos uma fé sobrenatural operando. Esta é a fé que Jesus, por isso tem a ver com Jesus, porque é a fé que Jesus ensinou. Se tiverdes fé, quando eles pedem para que, aqui em Lucas 17, quando eles pedem para que Jesus aumente a fé deles, é interessante, Jesus não dá uma resposta técnica, Jesus dá uma resposta de fé. Jesus dá uma resposta que tem a ver com uma ação. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. E é interessante, né? E na sequência ele vai falar de alguém que tem um servo inútil, etc. e tal. Acredito que isso aqui seja também pedaços de narrativas que Lucas está compondo, porque está ouvindo das pessoas. Mas ficou isso aqui. Se tiver de fé, em todos os evangelhos tem isso, né? Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, ou de amoreira, ou de uma planta, vocês iam dizer a esta planta, saia daqui, diziam a esta montanha, saia daqui, vá para lá, e ela vos obedeceria. Então, Jesus não responde como é esperado, né? Jesus não responde como é esperado. Acontece que aumenta a nossa fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não respondeu, não respondendo, fazendo com que eles refletissem no que eles estavam pedindo, não é? Aumentar a fé. Como ele disse assim, não se aumenta a fé. A fé é uma semente, ou ela está plantada em você, ou ela não está plantada em você. Ou você tem fé, ou você não tem a fé.
ou ela já brotou aí em você como um grão de mostarda, como uma pequena semente, como uma pequena plantinha que vai nascendo e crescendo a fim de frutificar. Se essa fé não está plantada dentro de você, se sua mente não se voltou para as possibilidades do que Jesus pode fazer, se sua mente não se conectou com a palavra de Deus, se sua mente não se conectou, não se voltou para o poder do Deus que tudo pode, né? Se sua mente não se voltou para o poder do nome de Jesus, se você não reconhece estas possibilidades sobrenaturais. Quando Jesus disse assim: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer a uma árvore: sai daqui e plante no meio do mar, e ela obedeceria. O que ele está dizendo? Olha, vocês não estão conscientes. Essa é a palavra que eu quero encontrar aqui. Vocês não estão conscientes dessa sobrenaturalidade. Vocês não estão conscientes destas possibilidades. A sua mente não está aceitando um fato impossível. Se sua mente aceita a possibilidade do impossível como sendo algo real, se é natural, se é comum para você, se você se permite visualizar, crer que o impossível é uma realidade, então esta fé, como um grão de mostarda, foi plantada, como uma pequena semente foi plantada no seu coração. Mas como sua mente não está aberta a esta possibilidade do impossível, como a mente de vocês não estão abertas para o impossível acontecer, para o sobrenatural se tornar uma normalidade, então vocês estão pedindo aumenta a fé. Mas a fé não é uma questão de aumentar ou de não aumentar. A fé é uma questão de que, uma vez plantada dentro dos nossos corações, uma vez conscientes do que ela pode fazer, de sua realidade, uma vez conscientes da sobrenaturalidade na qual ela opera, uma vez conscientes de que é pela fé que esse poder se manifesta, ela desenvolve o seu processo natural, assim como uma planta comum que é plantada no local. Ela, em outras palavras, Jesus vai dizer, a fé não é algo que alguém pode simplesmente aumentar. Em outras palavras, está dizendo, ela aumenta, ela se desenvolve como uma planta sozinha. Mas primeiro ela precisa ser plantada. Se você não tem fé como uma pequena semente, se ela não foi plantada dentro de você, se essas possibilidades sobrenaturais não se tornam reais, não é real de que você pode tocar nelas, é que antes de que elas aconteçam, você de fato acredita que aquilo pode acontecer de verdade, com todas as suas forças, você quer que aquilo ocorra na sua vida. E você vai ver isso aí em todos os ambientes com quem Jesus se encontrou, as pessoas que iam até Jesus, não é? O próprio Pedro, né? Quando vai andar sobre as águas e tudo mais. Então, nos apóstolos você vai ver isso, a manifestação da fé, do sobrenatural, a operação do sobrenatural de Deus. Era algo comum. Não era estranho. Ora, se cremos num Deus que criou o universo e criou todas as coisas, se cremos num Deus que enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar, se cremos num Deus todo-poderoso, assim, como não crer que o sobrenatural é comum? Portanto, esta fé da qual Jesus fala, ela não é nenhuma dessas outras fés, esses contextos de fé que eu falei, uma doutrina correta, uma fé para a salvação, o perdão dos pecados, justificação de Deus, uma fé natural, né? Ou uma fé dom do Espírito para realizações extraordinárias, né? Por exemplo, a construção do templo é uma realização extraordinária do templo de Jerusalém.
né? A retirada do povo do Egito é uma ação extraordinária. É necessário um tipo de fé de dom, né? Então não é uma coisa qualquer. Eu acredito que o próprio andar sobre as águas, né, não é uma fé comum, né? Mas essa fé sobrenatural é isso. Mas então o que eu quero dizer é que esta fé da qual Jesus fala, a qual Jesus vive e a qual Jesus demonstra e manifesta, não é as outros tipos de fé dentro do contexto que já conhecemos. Esta é uma fé sobrenatural, que produz resultados sobrenaturais, que em certo momento quebra as leis da física, que invade o mundo físico e realiza o impossível. Este é um tipo de fé que aceita com normalidade que o impossível acontece, que Deus é sobrenatural, que o nome de Jesus tem poder, que a palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa. Este é um tipo de fé que crê que o sobrenatural de Deus é uma normalidade na vida de quem crê. Enfim, é isso.